a rádio que toca a palhoça. Esse é o primeiro episódio do Equilibrilho e eu sou a coach Fernanda Ana Lu. Estou nervosa pra caramba e é verdade esse bilhete. Gente, a gente vai trazer aqui nesse programa de hoje uma pessoa que é muito querida pra mim, que ela é muito especial. Eu já falei isso milhões de vezes pra ela, que foi além de cliente e agora é uma grande amiga. É a Josi Silva, empresária, nutricionista, uma mulher que brilha e que tem muito equilíbrio e que faz total parte desse projeto, que eu tenho certeza que é um projeto que nasceu no coração de Deus. Então, Josi, obrigada por ter aceitado, obrigada por estar aqui. E, meu Deus, é uma honra ter você aqui, minha querida. Ô, Fê, a honra é toda minha. É um prazer estar participando, de uma honra ser a primeira convidada desse podcast, que com certeza vai trazer muita coisa boa aí pra galera que vai ouvir. Vai sim, com certeza. E, gente, vocês estão acompanhando pela Rádio PH e também todas as plataformas de podcast, tá? Deixa eu falar aqui pra vocês, então, quem é a Josi. Aliás, Josi, conta pra mim. Eu não vou falar, né, porque eu vou rasgar a seda. Me conta você, quem é a Josi? Bom, eu sou Josi Silva. Sou empresária, sócia e idealizadora da Garage 345. É uma loja referência hoje em automóveis de luxo e assistência técnica automotiva em Florianópolis. Então, estou há 20 anos nesse mercado, um mercado totalmente masculino, onde eu consegui me destacar, né, me posicionar nesse mercado. E nesse caminho veio uma formação de nutricionista. Então, hoje eu consigo conciliar as duas coisas. Cuido da loja e cuido da nutrição. Costumam até brincar comigo, ganhei um apelido. Eu sou a Nutri dos Velozes e Furiosos. Eu vi isso, me chamou a atenção também, porque eu achei muito bom. Josi, me diz uma coisa, Josi. Você que é mãe, empreendedora, empreender no Brasil é um desafio, né? E você tá num meio muito masculino, minha amiga. Me conta como é estar no meio masculino. Bom, tudo começou há muito tempo atrás, então eu tenho a Garage há 21 anos e eu trabalhei, antes da gente montar a Garage, eu e o meu sócio, eu trabalhava na concessionária Toyota, então trabalhei lá por 5 anos, fiz muito cursos na área automotiva, foi aonde que surgiu a minha paixão, assim. E eu acho que tudo que a gente faz com muita paixão, eu acho que a gente se destaca automaticamente. Na concessionária, eu acabei passando por todos os setores. Então, eu comecei no escritório, ajudando contabilidade, depois eu aprendi todo o mercado de peça, passei pela oficina, fui gerente de oficina, fiz curso na Toyota em São Bernardo do Campo, nesse ramo. Então, e foi surgindo a paixão. Você, né? Não fica empenhada na rua se furar um pneu. Não fico empenhada na rua. Inclusive, já fiz até curso de mecânica automotiva de mulher. Então, às vezes, se eu pego uma carona com uma amiga, no meu próprio carro, escuto um barulhinho que não é normal do carro, eu já falo, olha, dá uma olhadinha na pastilha de freio, dá uma olhadinha na correia dentada. Então, máximo. Até isso eu consigo ajudar algumas pessoas. As amigas assim, já nem mandam mais pro mecânico, elas já ligam direto pra ti. Com certeza não. E também ter uma mulher nesse mercado automotivo, principalmente na parte de oficina mecânica, ajuda muito, porque traz um pouco mais de confiança para as mulheres, né? Porque às vezes tem um pouco de preconceito, eu vou levar lá, vou ser enrolada. E quando tem uma mulher, querendo ou não, já é um posicionamento diferente. E isso é muito legal, isso me ajudou muito, assim, ajudou também muitas mulheres, muitas amigas minhas vão lá, às vezes até para trocar o óleo. Pelo menos elas têm certeza que elas vão ser bem atendidas, que vai ser aquilo realmente que é colocado no carro. É um brilho a mais no meio masculino. Com certeza. E Josi, teve preconceito? Preconceito não, mas assim, tem muitos momentos que tu precisa se posicionar, sabe? Então, assim, desde a forma de se vestir, porque tem que tomar muito cuidado, né? Então, assim, eu acho que foi mais posicionamento meu mesmo, mas preconceito mesmo não. Porque a pessoa entra lá, vê uma mulher e quando ela vê que ela entende,
eu acho que a pessoa já respeita isso, mais. já respeita bem mais, assim. Então essa questão foi tranquilo, fui bem aceita nesse mercado. E agora, qual é a área que tu tá atuando? Na parte de marketing, né? Uma parte que eu adoro. Então, eu juntamente com meu filho, a gente cuida de toda essa parte de marketing, de Instagram, rede social. Eu adoro, assim, realmente é um mercado que é apaixonante. E aí, do nada, ou não foi do nada, ou já existia esse sonho, você é empresária, bem-sucedida, está lá à frente dos negócios e agora está cuidando da área de marketing que, né, quem me conhece sabe que eu não posso nem falar que eu não acho que é importante, porque eu acho 100% importante. Então, me conta como que foi essa migração para a nutrição. Então, a nutrição, ela veio nesse processo. Nem tudo foi fácil, né? Nem tudo foi flores nesses 20 anos de empresa. Mas nesse caminho, eu sempre gostei muito de me cuidar. Mas antes, só um parênteses. Quando a gente fala nem tudo são flores, porque... Ok, a gente vê a Josi linda, maravilhosa lá. E eu digo isso porque, imagina, desce ela das escadas glamurosa lá no meio dos carrões, no meio da mecânica. E beleza, você foi pra área da nutrição. Mas só antes da gente chegar nessa parte, como que é essa questão do não foi flores? Tu consegue lembrar de um momento de maior perrengue, assim? Maior perrengue? A gente começou num imóvel alugado, né, no nosso início de empresa, eu e o meu sócio, inclusive meu ex-marido, a gente começou num imóvel alugado e compramos um terreno onde a gente ia construir a nossa sede da empresa. E nesse processo de construir e pagar o aluguel em outro lugar, a gente teve que diminuir o tamanho da empresa. Ficou num espaço bem pequeno, onde não comportava todos os clientes que a gente precisava atender. Então, assim, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis nesse processo. Muita gente olhava pra gente, vocês quebraram. E, na verdade, a gente estava construindo algo muito maior, né? Mas demorou para aparecer, porque foi um terreno e foi uma construção que começou do nada, mas de uma sede própria hoje, onde o imóvel é muito bonito. A gente fez todo um novo conceito de atendimento de cliente, porque tu chega lá, não é como uma concessionária, uma coisa mais padronizada. Não, a gente fez todo um espaço onde realmente é para apaixonados por carro. Então, tem mesa de sinuca, tem churrasqueira, a forma de atender é diferente, vale tem sempre uma música tocando. Conhecer. Com certeza, vale muito a pena conhecer, passar lá, tomar um cafezinho com a gente, ver o ambiente gostoso que é. Então, teve esses perrengues, né? Entre sair de um imóvel alugado e ir para uma sede própria, toda a construção, né? A gente construiu aquilo ali e hoje ver como tá. É sensacional, é bom poder olhar para trás e ver o quanto valeu a pena, sabe? Teve um momento assim de muito medo? Teve algum momento que vocês tiveram muito medo? Porque empreender é um desafio. A gente sabe que é um desafio, mas teve algum momento financeiramente também que deu muito medo? Teve vários momentos que deu medo, assim. A gente muitas vezes pensa que a gente construiu com o dinheiro que estava recebendo. Então, a gente não pegou dinheiro em banco, não pegou nada. Chega uma hora que tu tem que pensar, eu pago o imposto ou eu continuo construindo? Né? Então, assim, a gente teve momentos assim que a gente teve que fazer algumas escolhas, né? Nunca atrasar, por exemplo, a gente sempre tinha como muita prioridade pagamento de salário de funcionário. Mas muitas vezes a gente deixou as nossas contas atrasar para manter aquela, né? Porque ninguém trabalha se não tem salário, né? O negócio não flui. Então, teve um momento assim bem, né, nesse processo de construção, assim, foi difícil, mas tá lá, valeu a pena. Coisa boa, coisa boa. Então, bora lá. Me conta então agora dessa transição para a área da nutrição. Então, nesse caminho, nesse processo todo de 20 anos de empresa, eu sempre gostei de me cuidar, sempre pratiquei atividade física e sempre eu sou muito curiosa, né, em todas as áreas. Se eu tenho curiosidade de uma coisa, eu gosto de ir atrás. Então, eu sempre pesquisei muito as coisas relacionadas à minha alimentação,
né? Por que tem que comer assim? Por que tem que comer a cada 3 horas? Por que eu tenho que me alimentar com mais proteína para ajudar nessa questão de musculatura? Então, por causa dessa paixão de cuidado comigo, o meu ex-marido, foi casado há 25 anos, e ele também foi fisiculturista, então a gente sempre teve esse processo de se cuidar muito da alimentação. Então, assim, eu achei que a faculdade de nutrição fosse o que mais combinava comigo, e a princípio foi por paixão, por querer levar essa nutrição para mim, para minha família, para meus filhos, e acabou que me formei e aí não teve como escapar, né? Porque foi paixão, eu acredito que desde a primeira aula. E então, eu acho que esse é o brilho, né? Você fala com um brilho no olhar, e realmente a gente vê, né? Casualmente eu tava agora há pouco conversando com uma pessoa e eu falei assim, ó, tu é apaixonada por isso? E ela falou, eu sou apaixonada por isso. Eu disse, então é essa paixão que você tem que mostrar no Instagram. Porque as pessoas, elas não compram produto. Elas compram aquilo pelo qual você é apaixonada. Porque é a paixão que vende. Então, e você consegue exalar isso no brilho dos olhos. Mas me conta, nessa fonte de equilíbrio entre o brilho, a razão, o trabalho, o empreendedorismo, filhos, e agora você é vó, né? Então me conta, como que você equilibra tudo isso? Até que não foi tão difícil, sabe? Me formei e montei um consultório, e eu consigo ficar no consultório da parte da manhã. Então, pela manhã eu atendo a clínica, atendo meus pacientes. E é uma troca muito grande. Eu gosto de ter muita troca no consultório, sabe? Eu gosto muito de ouvir meus pacientes. Que quando a gente ouve, eu acho que a gente aprende tanto e consegue passar tanto, né? Aquilo que eles precisam realmente, que vai fazer diferença na vida deles, né? E a loja de carro também, daí eu fico mais à tarde na loja, e à noite fecha a loja às 6h30, eu consigo atender ainda meus pacientes no meu próprio ambiente de trabalho, sem precisar fazer deslocamento, e tem as consultas online também. Eu tenho paciente fora do Brasil, tenho vários pacientes em outros estados. Então, foi tranquilo conciliar por isso. Na parte da manhã, eu cuido dessa parte do consultório. Na parte da tarde, eu fico na loja. E à noite, eu consigo atender na própria loja os meus pacientes na parte da noite. Então, pelo online, foi no caso. Bem online e ali mesmo. Ali no escritório mesmo, a gente fez toda uma preparação e eu consigo atender meus pacientes ali. Eles adoram, né? Porque eles já passam pelo meio dos carros. Então, até ajudou. Assim, muita gente ficou conhecendo mais a loja ainda e eu conseguindo atender esses pacientes no meu consultório, na própria empresa. E hoje, qual é o esporte que você pratica? Hoje eu faço funcional, eu treino 5h30 da manhã. E pra mim, hoje eu ainda brinquei, ontem, né? Na verdade, eu ainda brinquei com o meu personal. Me chama pra treinar às 5 da manhã, mas não me chama pra treinar às 7 da noite. Então, também prefiro de manhã. Eu também, assim, então, geralmente eu treino 5h30, 6 horas da manhã. A gente faz funcional na beira-mar, onde a gente faz um trabalho mais de força, um trabalho de condicionamento que me dá condicionamento para eu jogar beach tênis. Hoje eu sou uma apaixonada pelo beach tênis. E tá esse esporte super em alta, gente. Parece que todo mundo ao meu redor tá jogando beach tênis. Eu acho que ele une família, é pai, é mãe, é filho, e não tem idade. Sabe, eu vejo uma pessoa de 75 anos em quadra jogando beach tênis como se fosse um jovem de 18 anos. Então, essa troca é muito legal. E competir é legal, poder estar em quadra com teus amigos é legal. Então, assim, eu tô completamente... Você participou de alguns campeonatos que eu vi, né? Muitos torneios. Então, a gente começa achando que é só para brincar, mas a minha parte competitiva é tão forte que eu acabei entrando, competindo, já ganhei medalha, já fui para pódio. E é legal ter essa válvula de escape, né? Para mim, o beach tênis, ele é uma parte da minha terapia. Então, assim, lá eu entro em quadra, eu consigo pensar na estratégia de jogo, eu consigo pensar o que eu quero fazer, sentir como que é o meu adversário. Você diria hoje que esse é o teu equilíbrio para todas as demais áreas da tua vida? Com certeza. O esporte, exatamente, é importante, como eu falei ali, brinquei, né? Me chama para treinar às 5h30 da manhã, mas não me chama para treinar às 7 da noite. Então, é bem importante a gente entender como a gente funciona para que consiga encaixar, né, uma atividade física, um esporte que é tão bom para a nossa saúde, mas que seja prazeroso.
Então eu encontrei no beach um esporte realmente onde que foi prazeroso, não é maçante, eu tenho que ir pra academia, puxar ferro, isso começa e depois para. E não, ali tá fluindo, assim, já faz praticamente 1 ano que eu tô praticando e só vai. Meu amor, me fala o que te move hoje. O que me move hoje, Fê? É tanta coisa, assim, minha família em primeiro lugar, né? Hoje, assim, eu tenho muita gratidão, porque eu tenho meus 2 filhos trabalhando na empresa comigo. E foi todo um processo, assim, porque a minha filha, a gente sempre convidou, filha, vamos trabalhar, vamos lá pra loja, e agora ela veio por conta própria e tomou conta, assim, da parte financeira. Então, eu te confesso que você falou ali, então, os 2 estão trabalhando comigo. A Angel tá trabalhando com você. A Angel tá trabalhando comigo. E eu digo, nossa, que fantástico isso. Então, assim, hoje eu posso dizer, realmente, a minha empresa é uma empresa super familiar. O meu filho faz todas as fotos de carro, ele me ajuda nessa parte de marketing, de Instagram, ele adora, então... Reels, fotos, ele que cuida de tudo, ele grava. No início ele começou bem tímido porque ele não conseguia nem soltar a voz dele. Agora ele já grava, já fala nos vídeos, ele já aparece. E ela estava bem resistente, ela vem da área da psicologia, ela está se formando agora, vai ser psicóloga, está se formando. Estava trabalhando na área meio período e a gente queria muito ter ela dentro da empresa também, né? Porque é muito importante, ainda mais numa parte que é tão importante para a empresa. O coração da empresa está ali na parte administrativa, na parte financeira, né? E agora ela é importante essa questão da psicologia, e né? dela se envolver também no negócio que é da família, né? Mas a gente, assim, soube respeitar muito o espaço dela. Então ela veio quando ela quis, ela falou assim, não, agora eu tô preparada, eu quero trabalhar com vocês. E ela começou meio período, e agora no mês de julho ela começou em período integral. E o mais legal de tudo é ouvir ela falar, né? Agora eu me achei, é isso que eu quero fazer, quero trabalhar aqui com vocês. Sensacional. Mas você consegue ver que, na verdade, isso foi uma semente que vocês plantaram? Foi uma semente que a gente plantou. Então, o que me move hoje, a minha base, ela é muito forte, né? Eu acho que Deus, ele tá no comando de tudo, a gente tem essa comunhão com Deus muito forte, na minha casa, na minha família. E realmente, ele é a minha base, os 2 são a minha força. Agora veio o meu neto, que é o amor, paixão da minha vida. Então, eu acho que eu sou movida por paixão. Eu acho que tudo que eu faço é com muita paixão, né? A paixão pelos carros, eu tô lá, eu amo aquilo. Para mim, se eu tivesse que ficar em casa uma manhã, um dia, eu acho que daí eu não ia ser eu. E a nutrição também, quando eu tô no consultório, meu Deus, eu acho que eu me transformo, eu sou... Ali eu coloco tudo aquilo que eu aprendi, eu quero passar, eu quero o resultado deles. E agora tenho meus 2 filhos trabalhando ali, então eu acho que eu sou muito movida pela paixão, sabe? Daqui a pouco tá o Ravi já, né? Com certeza. O Ravi, quando ele aprendeu a andar, ele já vai estar lá no meio dos carros. Com certeza. Com certeza. Não, e genética, porque são todos a cara do pai dele, né? A cara do pai dele. Não, ele dá até para economizar foto, porque é muito parecido com o pai. Muito mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, que que eu acho que você falou para mim o que é o sentido de tudo, né? Você é movida por paixão, falou sobre equilíbrio, né? Que o que te move ali é Deus, família, teus filhos, que vocês têm essa base. As pessoas, elas entendem que é tudo muito fácil, infelizmente. Mas você conseguiu falar aqui em muitas e talvez poucas palavras que você trabalhou todos os equilíbrios. Então você trabalhou muito o seu emocional, você consegue ainda hoje liberar suas emoções através do esporte, porque senão a gente surta naturalmente. Você falou sobre essa questão da troca, né? Porque quanto mais a gente se conecta com pessoas, a gente consegue trocar, porque senão a gente não vai ter essa troca, isso não vai acontecer. É necessário que você esteja criando conexões para que a troca exista, né? Eu digo que Deus coloca as pessoas na Terra e é através disso que tem as conexões, e trancados a gente não consegue se relacionar, se conectar. Então, me conta hoje, Josi, como que você consegue liberar todas essas tuas emoções, porque aqui você contou um caminho que você trilhou, teve sim momentos difíceis, mas você contou ali um detalhe, um gancho que você falou que é muito importante. Você trabalha com seu ex-marido.
oi, agora, né, se fosse aquele canal de televisão, a gente já criava aquele ponto de interrogação em cima dela. Um alerta, assim, oi, ela trabalha com ex-marido? Como assim? Então, a gente é sócio na empresa ainda. Então, ele trabalhava já na concessionária Toyota, quando eu entrei. Ele deve ter 8 anos de Toyota, eu tive 5. Então, unimos as nossas forças e montamos a nossa empresa, isso em 2001. E não foi fácil esse caminho de trabalhar junto com o marido. A gente fazia tudo junto, a gente se exercitava, a gente fazia tudo, todos os cursos, tudo era em casal. Mas a gente teve muita maturidade para conseguir lidar com isso. Teve muitas vezes que a gente não concordava com alguma coisa de trabalho, a gente discutia por causa de coisa de trabalho, mas eu tive muita sabedoria. Eu acho que eu sempre fui muito... Por exemplo, eu vou contar uma coisa que aconteceu. Teve uma vez que a gente estava discutindo por causa de alguma coisa que a gente tinha que fazer na empresa e a gente brigou meio que feio, ele saiu meio batendo porta, assim, e eu falei, nossa, tava quase final do dia já, eu pensei, nossa, a gente vai para casa, vai esse clima ruim, o que eu posso fazer para mudar isso? Eu mandei uma mensagem em seguida para ele e falei assim para ele, olha, acabei de brigar com meu sócio, eu preciso do meu marido. Então, na hora, eu já olhei, porque o escritório fica na parte de cima, eu olhei para baixo, na hora ele já olhou, ele já deu um sorriso, então, assim, desarmei. Então, eu sempre fui muito inteligente, muito cuidadosa nessa parte de separar a questão marido e sócio. E com a separação não foi diferente, porque faz 4 anos que a gente separou, decidiu cada um seguir o seu caminho. Eu acho que a gente encerrou um ciclo muito bonito na nossa vida, então teve muito perrengue nesse caminho. E a gente decidiu separar, cada um seguir seu caminho. A princípio, eu quis sair da empresa, né? Eu falei, não, toco a empresa, que eu saio, compro a minha parte. Ele falou para mim, não. Se for para te sair da empresa, então nós dois vendemos a empresa, porque sozinho eu não vou dar conta, eu preciso de você aqui. E a gente vende a empresa, houve então a gente... Houve uma sabedoria bem grande dele também. Né? Porque o homem, é muito difícil quebrar paradigmas, o homem aceitar que precisa. Uhum. Então teve uma sabedoria total de ambos aí, né? De ambos. Aí o que ele fez? Ele ficou mais ou menos uns 30 dias mais afastado da empresa para eu poder respirar no início. Então, ele é de Chapecó, então ele ficou um pouco na casa da família, deixou esfriar toda aquela poeira, né? Porque 25 anos de casamento é muita história, a gente vive muita coisa, é uma vida, né? Mas existe muito respeito, assim, entre eu e ele. Por mais que não tenha acabado numa melhor forma, mas existiu sempre muito respeito. Em função da história que a gente construiu, né? Todo aquele patrimônio ali. E aí, o que eu pensei? Bom, a gente levou, né, tem 20 anos de empresa, agora eu vou jogar tudo por alto. Então, assim, eu tive que segurar muito o meu lado emocional. E eu falei, não, vamos tentar, vamos ver o que vai dar, vamos seguir com a empresa, né? Vou estar aqui todos os dias. A gente colocou, assim, algumas, não regrinha, mas a gente colocou alguma coisa, eu gostaria que fosse assim, ele também colocou, gostaria que fosse assim. Eu pedi para ele, eu gostaria que tu respeitasse o meu espaço por enquanto. E eu diria assim que em um ano foi um ano de adaptação. A gente se falava pouco, mas se respeitava. Nunca aconteceu uma briga, uma discussão depois da separação em termos de empresa. E vocês conseguem identificar que houve um crescimento após isso? Um crescimento gigantesco. A empresa só deslanchou, só fluiu, assim. Porque daí, assim, tudo era decidido em reunião, tudo era com muito respeito. E nesses 4 anos, já faz 4 anos... Quem vê a gente, quem vê nós dois hoje dentro da empresa, assim, não acredita que a gente já foi casado. A gente é muito amigo, a gente é irmãozão, a gente se abraça, a gente beija, a gente dá risada. A gente leva a empresa de um jeito muito leve. E eu olho pra ele, eu não vejo ele como meu ex-marido, como se a gente teve problema no passado. Não, eu olho pra ele, eu admiro ele como empresário. E é a mesma coisa de Josi, vai lá. Hoje eu falei pra ele, tô indo lá gravar um podcast com a Fernanda. Ele fala, vai lá, arrasa, bota o teu conhecimento. Então a gente sempre dá muita força um pro outro. E tudo é decidido em conjunto. Então, assim, ele chega pra mim e falou, tô vendo uma coisa, depois a gente vai conversar, vamos ver se tu concorda, se tu concordar a gente faz, se tu não concordar a gente não faz. Gente, isso é
equilíbrio. Total. E precisa de muita maturidade, só que a gente dá conta. A gente pensa assim, será que vai? Porque o tempo é o nosso maior aliado. E foi passando o tempo, foi passando o ano, e hoje a gente está onde está, a empresa hoje se tornar uma referência, né, em automóveis de luxo. A gente começou com uma oficina mecânica. Imagina. Né, de Toyota, na época ele era técnico Toyota. Então, assim, hoje por isso até que a gente mudou o nome, né, que era Pickup Store, e a gente mudou o nome porque a gente não trabalha mais só com Toyota, a gente trabalha com carro esportivo, a gente trabalha com toda a linha, né, nacionais importados. Então houve toda essa modernização, né, na empresa, no nome, justamente por isso, porque a gente quer abranger outros mercados e a gente continua crescendo. E vocês ainda vão ouvir muito falar da Garage 345, pode ter certeza. Na verdade, quem é de Florianópolis, assim, quando a gente fala em carros prêmios, eu sou suspeita, porque eu só ouço o nome deles, a mídia é muito boa, eles trabalham muito forte nisso, mas eu fico deslumbrada com a história de vocês mesmo, porque como a gente estava conversando antes, a gente conhece outros empresários que estão ruindo porque não conseguem conciliar o divórcio. E o mais interessante que vocês falaram, que você falou sobre a questão de Deus, família, o filho, o neto, o equilíbrio, e agora os 2 filhos trabalhando com vocês. Como que foi para as crianças? Porque eles eram crianças, né? E agora são adultos. Então, olha como é importante o equilíbrio familiar para respeitar todos os processos e você não literalmente fundir com o cérebro de uma criança. Porque, gente, eu digo como coach, a criança, o adolescente, até mesmo o adulto, eles sofrem demais com a separação dos pais. E como que foi isso para você? Foi um processo, diria que longo, assim. O meu filho era muito ligado com o pai, né? Ele tinha 17 anos e a gente separou, por exemplo, em janeiro. Em março, abril, ele foi morar fora do Brasil. Ele não suportou a dor de ficar em casa sem o pai. Por mais que o pai estivesse logo ali, estivesse do lado, continuando morando em Floripa, mas ele não aguentou ficar em casa com o pai. Então ele tomou a decisão, foi morar no Canadá, ficou 8 meses morando lá e voltou antes de completar 18 anos. Uma semana antes dele completar 18 anos, ele voltou para o Brasil para comemorar com a gente. E ela ficou praticamente 1 ano sem falar direito com o pai, assim. Uau! Então foi todo um processo, a gente pagou terapia. Tem duas questões aí que eu quero entrar a fundo, que é essa questão do processo familiar, né? Dessa questão da separação, para que a gente possa ajudar outras pessoas, para que elas se inspirem na sua história de superação, porque é uma história de superação. Vocês superaram uma crise que aconteceu e eles superaram também. Total. Né? Isso é o melhor. Mas nós vamos entrar no segundo tempo, porque aí a gente vai conseguir falar direitinho desses pontos. Então, assim, ó, é um break rapidinho e nós já voltamos. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 3286-7574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @ViaPlacas. Essa é para você que tem bar, lanchonete, restaurante, padaria, buffet de festas e quer trabalhar com os salgadinhos do Toras. Entre em contato pelo WhatsApp 991 60 1029. Temos todos os tipos, sabores e tamanhos de salgadinhos. Entre em contato e conheça a estrutura que oferecemos para você ser nosso cliente VIP. Toras Salgadinhos, em anexo ao restaurante Toras, na Avenida Bom Jesus de Nazaré, no Aririú, Palhoça. Agora na PH, Minuto CDL.
Você sabia que a maior causa do fechamento de empresas é a inadimplência? Ao fazer um novo cadastro de cliente, vale a pena dar aquela conferida em seus registros, não acha? O histórico de compras de um cliente em outros estabelecimentos é a maior referência de sua capacidade de pagamento e relacionamento com o mercado. O SPC é o maior banco de dados da América do Sul. Atua há 60 anos no mercado. Um sistema online de fácil acesso que possui diversas opções para uma boa análise do perfil, tanto de CPF como de CNPJ. Além do banco de dados, é possível realizar a gestão do seu crediário próprio, venda consignada, emissão de carnês, nota promissória, venda com garantia de recebimento e outras ferramentas para realizar uma boa venda. E se isso tudo não der certo e você ainda tiver problemas com a inadimplência, nesse mesmo sistema temos a solução. Você pode fazer a inclusão deste devedor no Sistema de Proteção ao Crédito, o SPC, para evitar que ele prejudique outros estabelecimentos. E pode fazer o registro desse débito no cartório. Isso mesmo, registro no cartório. Tudo isso somente com uma senha e no conforto da sua empresa. Que tal antecipar o cuidado com seus cadastros? Entre em contato agora com a CDL Palhoça, no telefone 3242-1900. Você ouviu Minuto CDL. A rádio que toca a palhoça. Voltamos, era só para respirar, tomar uma água. Vamos agora pro segundo tempo. Eu tossi, vocês estão vendo que eu estou tossindo, né, com essa mudança climática, bem na minha estreia para ajudar, né? Mas é porque, gente, quem sabe faz ao vivo. Me conta, agora sim. Por que eu quis agora essa pausa pra gente entrar um pouco a fundo? Porque mães, quando falam de filhos, é um outro degrau, gente. É um outro patamar que foge completamente da nossa razão e emoção, né? E aí precisa ter muito o equilíbrio. E aí é que a gente vem com a história do equilíbrio. É uma força, é um brilho, é algo que vem de dentro. Então vamos voltar aqui à fita. Então o teu filho viajou porque ele não suportou. Exato. Porque a verdade é essa, né? O pai, ele é muito ligado. O filho geralmente é muito ligado no pai e na mãe, muito mais do que a mulher. Tu concorda comigo? Concordo. O meu filho, ele se espelha muito no pai. Então, o pai, para ele, é exemplo. É aquela história do pai super-herói, de olhar o pai se enxergar, de querer ser como o pai. Ele sempre teve isso muito forte. Ela é um pouquinho diferente, ela é muito ligada ao pai, mas ela mais aquela coisa de eu preciso me destacar por meu pai também me enxergar, eu preciso... Então é diferente a ligação dele com o pai, dela com o pai. E como foi esse processo dele ter ficado 1 ano, ele ficou fora? Ele ficou fora quase 1 ano. Então, assim, realmente a casa fica muito vazia, né? Então ele... falou, mãe, olha, eu acho que tá na hora de eu ir pra fora, tá difícil pra mim, eu sempre quis ir, então vou aproveitar esse momento e vou morar fora. Daí ele foi pro Canadá, ficou morando em Vancouver durante 8 meses, ele tinha 17 anos, né? Foi um processo bem doloroso pra mim, porque eu fiquei sem os 2 homens em casa. Então saiu o pai, saiu o filho, então foi toda uma questão realmente de superação. Mas eu tinha ela comigo, né? E assim, uma coisa muito legal. Então, e como saber que ele estava bem lá, se você não estava vendo ele? Não estava vendo ele, mas como ele precisava estudar, ele fez novas amizades, era tudo novidade, eu acho que ele se distraiu muito lá. Então ajudou muito nesse processo de recuperação, porque a gente falava com ele diariamente, né? A gente ligava de vídeo, via, ele estava bem, ele aprendeu muita coisa. E o meu filho voltou de lá, assim, eu digo que ele foi um menino e voltou um homem. Porque ele teve que ter muita responsabilidade. Lá ele foi assaltado, levaram todo o dinheiro dele, ele precisou se virar. Então, que mãe que não quer ver o filho evoluir, né? E ao mesmo tempo, ela aqui, esse processo dela sem o pai em casa, para ela foi um pouco diferente. Ela
ela meio que sentiu, ai, meu pai vai me deixar de lado. Ela se fechou, meu pai vai me deixar de lado. Porque eu tive um período que eu e meu esposo, a gente ficou um período brigados. E aí a minha filha, ela ficou sem falar com ele, ela teve que fazer terapia. Foi o que aconteceu com a minha filha também, ela ficou sem falar com o pai. Ela teve que fazer terapia, inclusive ela continua fazendo terapia ainda. Mas assim, ó, Fê, eu vou te dizer uma coisa, o mais importante de tudo nesse processo, eu nunca falei mal do pai pra ela. Uau, então, assim, gente, nunca, isso é perfeito. Nunca. Eu sempre segurei, todas as vezes que teve que contar alguma coisa do que acontecia entre o casal, quem contava era ele. Porque eu falava, aconteceu isso, agora sim, então vai lá e conta da tua forma pra eles. Porque eu não quero falar porque eu tô magoada ou porque aconteceu alguma coisa. Então, eu sempre tive esse muito cuidado. Você sabe que eu li, agora eu não vou lembrar o versículo, gente, mas depois que eu lembrar eu coloco no próprio Instagram, tá? Mas eu vi isso na Bíblia. É mesmo? E eu vou achar pra mostrar que a gente não deve falar mal do marido. Nunca. Eu nunca falei do pai, nada, assim. Em nenhum momento eles nunca souberam de uma briga, de uma discussão. Claro nunca que a gente, foi de contar. calma, né? Calma aí que eu falo, às vezes que ele não quer varrer, não quer ajudar ali, mas ele ajuda, né? Sim. Mas às vezes eu dou aquelas surtadas, mas eu digo, mas claro, o pessoal entende, né? Aquele falar mal mesmo, Coisa né? de casal, teu pai isso, fez aquilo, não sei o que. Não, Isso. nunca. Justamente pra não alimentar isso, ainda mais ela sendo uma menina, que querendo ou não, uma menina, ela toma um pouco as dores da mãe. Exato. Né? Então, assim, eu tive muito esse cuidado. Então, foi tudo um processo. Passando esse período de 1 ano, hoje, ver os dois juntos, assim, é lindo de ver. Porque hoje ela olha pro pai, ela admira, ela tem brilho nos olhos quando ela fala do pai. Então, assim, foi um processo longo, dolorido pra ela, dolorido pra mim, de ver esse afastamento dos dois. Mas eu sempre conversei muito com ele também. Né? Aquela coisa assim, não, agora eu preciso cuidar dela, né? Eu me viro, ela é uma adolescente, ela precisa cuidar. Então, muitas vezes eu chegava pra ele, olha, dá uma atençãozinha pra ela tá sentindo a tua falta, convida ela pra jantar. Olha o olhar da mãe, né? Convida ela pra sair. A mãe tá sempre cuidando Exato. De todas as áreas. Eu vejo assim, ó, amigas minhas que, tá vendo, teu pai separou, agora não quer mais saber de você. Agora ele vai construir outra família, agora... Não, foi o contrário, não, filho. Então, como eu não podia falar isso pra ela, eu conversava com ele, Paulo, olha só, convida ela pra fazer alguma coisa junto contigo, não deixe se afastar, porque pro homem, às vezes, ele não tem esse tino, olha, tá acontecendo isso, ela tá sentindo a minha falta, não, ele foi viver a vida dele da forma dele, mas eu sempre dava uma puxadinha nele, olha, dá uma atençãozinha nela, dá um cuidado, Cara, como é que a tua cabeça ficava? Porque você estava passando por um processo doloroso da mulher. Mas assim, eu acho E aí você se levantava e dizia, engolia o choro provavelmente, Exato. né? Pra eles não verem, e daí ia lá e cuida um pouquinho dela. Eu acho que a mãe, quando ela tem que cuidar do filho, ela vira uma leoa, né? Então a gente guarda emoção pra embaixo do chuveiro, pra quando cai na cama. Às vezes eu chorava muito, mas assim, com ela não, com ele sempre foi muito, muito firme. Eu sempre tive realmente muito cuidado. Eu sempre usei muito o meu lado racional pra lidar com eles nesse momento, assim, né? Então a emoção ficou só pra mim e eu usei muito essa questão racional, tanto pra lidar com o pai, para ele manter esse cuidado, essa atenção com os filhos, tanto com os dois também, para eles se recuperar o quanto mais rápido isso, né? Por eles, eu acho que por eles eu tive força. Eu nem um dia eu fiquei em casa, todos os dias no dia seguinte eu já estava trabalhando. Então, tudo isso para mostrar, não, vamos lá, vamos ser forte, a vida segue. Se você tivesse, que a gente até conversou no intervalo, você deu uma brecha ali, né? Se você não tivesse sentido essa maturidade como casal, porque, gente, não é porque o relacionamento acabou que o casal acabou, eu vejo assim. Exato. Nós continuamos sendo uma família. Principalmente quando tá nós quatro, a gente continua sendo uma família. Por que não? A gente só não tá junto, o pai e a mãe, mas a gente é uma família. E olha que importante foi isso pra cabeça dos teus filhos que hoje estão trabalhando com vocês. Exato. Então, talvez eles só estão trabalhando ali com a gente, ajudando a empresa a crescer cada vez mais, porque houve, né, essa união, esse cuidado de ambas as partes,
né? Então, assim, acredito que isso fez Não, Dai, toda a eu vou ter diferença. que ir, né? Gente, tá todo mundo gripado nesse estúdio. Não, tive... Mas eu tô, gente, realmente. Eu tava com febrão ontem, cara. Meu Deus do céu. Muita mudança de temperatura, né? O corpo não, é demais. Mas olha, eu fico admirada. Brincadeiras à parte aqui, mas eu fico admirada com o teu equilíbrio. E, gente, não adianta, às vezes, vamos tocar um pouquinho lá pro Instagram, né? As pessoas querem lá montar um Instagram fake news, se inspirando em mulheres, e eu vou falar mesmo, cara, em mulheres que somos, né? Não adianta se inspirar, só que você tem a sua história. E você tem que aceitar a sua história, você tem que viver a sua história. Porque cada um tem a sua e ela é linda. Não é porque você se separou que você tem uma história de fracasso, e não é porque você tropeçou que você não deu certo. Não, eu costumo dizer assim, ó, não é que eu me separei que não deu certo, não, deu muito certo. Deu muito certo durante 25 anos, a gente viveu muita coisa, a gente foi muito feliz, a gente tem 2 filhos, temos o nosso neto maravilhoso, olha a educação dos meus filhos, olha o paizão que o meu filho é com a família dele hoje, olha ela tá prestes a casar, a montar, a começar um novo ciclo na vida dela. Então eu olho para eles, eu vejo o sucesso deles, eu vejo as pessoas que eles se tornaram. Como que o meu casamento não deu certo? Não, deu muito Super certo. Deu certo. Até aonde tinha que dar. Eu acho que quando a gente... Eu costumo assim, né? A gente passou tudo, ensinou tudo pro outro que precisava, e dali pra frente acabou... o amor mudou, né? O amor, ele não acabou. O amor ele não se acaba. transformou. Exato. Né? Hoje eu olho pra ele, eu sinto carinho, eu sinto admiração pelo empresário, pelo pai, né? E até porque não pelo amigo que ele se tornou para mim. É uma pessoa que eu ainda posso conversar, que eu ainda posso mostrar as minhas fraquezas, muitas vezes. Até porque, né, gente, 25 anos é ele quem te conhece, exatamente. né? Por isso que eu falo, eu coloquei na rede social um depoimento muito bonito para ele, que foi exatamente isso, o amor não acabou, ele simplesmente se transformou, né? Cada um seguiu, encerramos o nosso ciclo daquele momento de morar junto, mas continuamos seguindo a vida lado a lado na sociedade, como os avós do Ravi, como os pais aí do Luan, e tá tudo certo, né? Isso é fantástico. Exato. Isso é fantástico. Exato. E eu não tenho como não pontuar a força do teu equilíbrio em todo o tempo. Não tenho como não pontuar, porque esse brilho que sai de você, que exala dentro de você, é a tua motivação diária, que hoje seria... O que hoje seria a tua motivação diária? A minha motivação diária? Eu acho que é ver eles bem, né? Total, a família, ver eles bem, todo mundo seguindo. Eu acho que isso não tem preço. E hoje, assim, me ver totalmente superada, me ver totalmente assim, cara, como a vida é boa. Eu acho que tudo acontece na hora que tem que acontecer, sabe? Então, assim, é perrengue, foi difícil, mas a gente dá conta. Semana que vem tô pegando férias, vou viajar com 8 amigas, a gente vai pro Nordeste. Então, assim, hoje eu olho como a minha vida, eu olho a minha trajetória, cara, como tudo valeu a pena e continua valendo a pena, sabe? E tu faria tudo de novo? Faria tudo de novo, com certeza. Cada coisa, tudo que eu vivi, eu acho que faz parte do que eu sou hoje. É porque sabe? A gente só descobre que valeu a pena se a pessoa te perguntar, tu faria tudo de novo? Faria, e assim, a gente só descobre a força que tem quando precisa usar, sabe? Eu não tinha noção do que eu ia me tornar hoje, da força e da superação de tudo isso. Se tu tivesse que deixar uma mensagem hoje pra tua família, se tu tivesse que fazer uma viagem e fosse ficar muito tempo sem poder ver eles, o que tu diria pra eles? Ai, Fê, é difícil, eu acho que tanta coisa. É difícil falar assim uma coisa, sabe? Porque... O que tu diria pro teu filho? Pro meu filho? Pra ele continuar o caminho dele, que tá lindo, assim. Eu acho que ele se tornou um homem que me enche de orgulho, sabe? Da mesma forma ela, eu acho que ela tá num caminho lindo, ela vai entrar nesse novo ciclo, então... É isso, eu acho que eles estão bem encaminhados, assim. Eu acho que formei 2 filhos, assim, com caráter exemplar, e isso me enche de orgulho.
Exatamente, é sobre isso. Tu olharia o filme da tua vida hoje, entraria dentro do cinema e aí tu ia sentar lá pra olhar a história da tua vida e o que tu diria pra aquela Josi lá do começo? Valeu. Se tu estivesse olhando aquele filme lá desde o início, desde o princípio, o que tu diria pra ela? Ah, eu diria que valeu a pena e que eu sinto orgulho do que ela se tornou. Quando ela tava com medo lá atrás, o que tu ia dizer pra ela? Pra seguir em frente. Seja forte e corajosa e segue em frente que vai valer a pena. E valeu. E valeu a pena. Cada momento. Valeu muito a pena. Gente, que demais. Então agora é só seguir em frente. Agora é só seguir em frente, aproveitar, continuar, que é aquela coisa assim, né? Um dia nada melhor que um dia após o outro, né? E às vezes eu vejo tantas pessoas, às vezes, que estão presas em algumas situações, tanto de trabalho, de emprego, de empresa, de família. E porque se a gente vive um dia igual ao outro, é porque aquele dia não foi bem vivido. Então, assim, a gente não pode ter medo. A gente passa por várias situações de perrengue e tudo mais, mas lá na frente vale a pena. Vale a pena quando a gente luta, quando a gente acredita, quando a gente pensa e ter essa coragem, sabe, de fazer aquilo realmente que está no teu coração, que te move. Eu acho que vale muito a pena. E hoje eu vejo assim que muita coisa eu fiz por eles, mas também fiz por mim, pela minha paz. Então, tá bem hoje na empresa, tudo foi muito pela minha paz. Que a minha paz é muito maior do que qualquer briga, do que qualquer desentendimento. Sabe que é sobre isso, porque o que acontece? Às vezes a gente quer fazer só pelo filho, pelo marido, pela empresa, por qualquer coisa. E a gente esquece de olhar pra nós como mulher. Cara, quando a gente esquece de olhar pra nós como mulher, tu não tem motivação. Isso eu sempre tive muito cuidado, sabe? E continuo tendo ainda, porque se a gente não estiver bem com a gente, eu precisei cuidar muito de mim. E hoje, assim, eu tenho um autocuidado comigo gigantesco, porque se eu não tô bem, eu não consigo passar nem para os meus pacientes, nem na empresa, para os meus funcionários, nem para os meus filhos, aquilo que é verdadeiramente o que eu sou, o que eu sinto. Então, assim, a gente tem que procurar muito equilíbrio. Se é com terapia, se é com esporte, se é com uma boa alimentação. Se a gente não se colocar em primeiro lugar, é difícil conseguir ajudar outra pessoa. Exatamente. Entendeu? Em qualquer situação. Então, isso é muito importante. Eu até falo para minha nora, que Deus é tão bom que ela me deu mais uma filha, né? Eu sempre falo para ela, agora tu é mãezinha do Ravi, mas nunca esquece de ti, né? Não esquece que tu é mulher, que tu tem os teus gostos, a tua vontade. E o mais legal ainda, poxa, né? Fiquei casada 25 anos, então tu acaba pegando muito o jeito do marido, ele gosta de ir aqui, gosta de ir ali, tu acaba indo junto. E quando eu me separei, eu tive que me redescobrir. Aí eu fiquei pensando, nossa, o que eu gosto? Onde eu gosto de ir? Que restaurante que eu gosto de ir? Que lugares que eu gosto de ir? O que eu gosto de comer? O que eu gosto de ouvir? Então, o aprendizado foi toda uma redescoberta. E é tão legal, porque a gente descobre coisas que a gente nem imaginava. Então, tudo faz parte do processo desse autocuidado, de tudo. Mas o processo é doloroso. Ai, doloroso. Mas não significa que não seja prazeroso. Não seja prazeroso e que lá na frente não vale a pena. Né? Coisa linda. Acho que vale a pena. Eu me lembro que quando eu entrei na empresa pra gente fazer o treinamento e eu olhei assim a empresa uma paz, porque a energia conta muito, né? Como eu trabalho dentro dessa área, a energia vai contar muito. Tem gente que não acredita, né? Tem energias que são caóticas, gente. Que a gente entra no lugar e quer sair correndo. E não me perguntem depois no Instagram qual foi a empresa com energia caótica, porque eu não falo nem sobre tortura. Mas acontece. E depois a gente equilibra e tá tudo certo. Mas lá não, tinha uma paz, realmente. Só que eu me lembro que como a gente não tinha se visto ainda... Gente, quando eu vi a Josi pela primeira vez, a gente não precisou falar e nós duas choramos. Exato. E a gente não trocou uma palavra. Como eu lembro. A gente simplesmente chorou e se abraçou. E ali eu vi uma força, um sobrenatural tão grande, de um poder de uma mulher que eu via uma potência de fato nas redes sociais, mas que eu pude enxergar apenas
a Josi, a fragilidade e como ela se mantinha forte independente de qualquer situação. Como tu falou, né, Fê? Tudo é energia. Eu acredito muito em energia. A gente come para quê? Para o nosso corpo ter energia. Então a gente tem que dar o melhor combustível para o nosso corpo, né? Nutricionalmente falando. O sol, né? Ele dá energia para as plantas, para isso, para aquilo, tudo gira em torno da energia, né? A comunhão com Deus é uma energia, Deus é uma força muito grande que quando a gente tem no coração, a gente acorda de manhã, a gente já agradece pelo dia, já agradece por tudo. Então, assim, se a gente não cuidar desse nosso lado também, de se manter positiva, cabeça boa, liberar essa energia, e lá na empresa, como tu disse, tu chegou lá, é uma paz. Por quê? Porque não existe conflito. Existe normal, problemas que qualquer empresa tem, o dia a dia, nem a gente não consegue concordar com todo mundo, com os funcionários, com o cliente. Existem os perrengues do dia a dia. Mas a gente entre si, o meu sócio, as crianças, a gente tem essa comunhão também, que não existe grito, não existe briga. Todo mundo que chega lá sente, não, mas que gostoso, que aqui como é bom. Tem clientes que passam lá na loja para tomar café com a gente, que levam um bolinho para tomar café com a gente, porque se sentem bem lá dentro. Então, como essa comunhão, essa energia que a gente libera para o universo, seja lá para o que for, é importante. E esse clima, realmente, a gente tem muito forte entre a gente, na empresa, na família. A minha casa, por morar eu e ela, é uma energia, é uma coisa linda. A gente se dá tão bem que não parece mãe e filha. Porque tudo é conversado. Não existe E é uma coisa que vocês construíram. É natural, mas também foi construído. Porque você tomou uma decisão de manter um equilíbrio de paz. Exato. Para a sua família. Exato. É isso aí. Não, maravilhoso. Eu vou continuar assim, tirando meu chapéu. Eu e o Raul Gil, né? Se eu tivesse um chapéu, eu ia tirar o chapéu aqui, né? Mas, meu amor, eu quero te agradecer. De agradecer, assim, imensamente por ter estreado esse programa comigo. Porque eu quero mostrar para as pessoas que nós não somos inabaláveis. Que nós temos as nossas falhas, mas que nós podemos superar elas. Que nós temos problemas como todo mundo e que ninguém chega onde chegou sem passar por um processo e que nem sempre o processo são flores. Tem espinhos. Mas o que você vai fazer? Sentar e chorar? Ou levantar e lutar? Né? A gente tem muita coisa, tem umas frases assim na internet, tudo que a gente vê que sempre fala, né? Problema, né? Todo mundo tem situações difíceis, todo mundo passa. Então o que conta muito é o que a gente faz com aquilo que nos acontece, né? Então é essa força que a gente sempre tem que pensar, né? Me aconteceu isso, tá? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou agir diante disso? Isso é o principal, né? Que daí tu começa a emanar coisa boa e aí tudo acontece. Tudo acontece, é verdade. Então, meu amor, obrigada mais uma vez. Gente, sigam nas redes sociais a Josi. josisilva.nutri. Me segue lá. E também o da garagem. O da garage, garage.345. Tá, sigam para ver as novidades automotivas. Me sigam também, que eu tô contando sempre um pouquinho dessa parte nutricional, um pouquinho da minha paixão pelos carros, um pouquinho da minha paixão pelos esportes, pela família. Foi um prazer também estar aqui contigo, participar desse primeiro podcast. E eu acho que a nossa troca, ela é muito forte, né? Desde o início. São a honra, histórias de vida. Histórias de vida. É uma honra estar aqui contigo, compartilhando um pouquinho da minha vida, da minha história. Foi um prazer muito grande. Prazer é meu, totalmente. Gente, nós vamos ter todas as segundas-feiras mulheres incríveis, não só mulheres, né? Eu trabalho com homens, quero trazer aqui para vocês homens incríveis, até mesmo o Paulo, quero trazer uma hora ele aqui, vai vocês adorar vão contar. adorar conhecer ele também. Lembrando que você pode estar acompanhando pela Rádio PH e também todas as plataformas de podcast. Toda segunda-feira, às 19 horas, estaremos aqui. E encerramos o nosso primeiro Equilibrilho. E eu tô aqui, bem nervosa, gripada, com tosse, com tudo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E seguimos para a próxima semana. Aguardem, é só nos seguir nas redes sociais. Coach Fernando na Lua, também a Rádio PH, que vocês vão estar sempre ligadinho nas novidades por aqui. Josi, obrigada mais uma vez.